Tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Tem que começar a ter um pouquinho de rotina, colocar substâncias anti-inflamatórias e inserir nos alimentos que ajudam a aumentar os neurotransmissores. Se não estiver usando nenhum medicamento, aí pode suplementar com algumas opções, né, que vão aumentar ali aquele nível de neurotransmissores, como por exemplo, a pessoa pode fazer uma suplementação do 5-HTP, que alguém colocou aqui, fala do 5-HTP. O 5-HTP, né, vai ser o triptofano, desculpa, e ele vai ajudar a formar a serotonina. Então, é uma forma da gente suplementar triptofano, 5-hidroxitriptofano, e a gente vai aumentar a produção de serotonina. E aí, você pode tomar entre 150 até 300 miligramas no dia. A gente toma dividido, um pouquinho de manhã, um pouquinho ali, às vezes, 4 horas da tarde, que é a hora que dá uma quedona da serotonina, inclusive. Não sei se vocês já perceberam, 4 horas da tarde, normalmente as pessoas buscam um lanchinho, um doce, alguma coisa prazerosa ali no final da tarde. Então, pode ser aquela queda ali de serotonina. Inclusive, nesse horário, quando a gente estimular a produção de serotonina, a gente vai estimular a produção de melatonina também. Então, isso já vai consequentemente, você já vai ajudar também no seu sono. Então, a pessoa pode tomar entre 150 e 300 miligramas de 5-HTP. Se tiver com muita baixa de dopamina, muito para baixo, sem vontade de fazer as coisas, existem suplementos que podem ajudar nisso. Mas a pessoa não pode estar ansiosa e hiperativa, porque senão piora. Então, você tem que estar apático mesmo, tem que estar para baixo. Então, por exemplo, mucuna, prurins, vocês vão ter que fazer na farmácia de manipulação. Então, tem que ter um profissional que prescreva isso. Ou rhodiola rósea, que vai aumentar a produção de dopamina. Então, entre 150, 200, 300 miligramas de rhodiola rósea. Não começaria com muita dosagem, até para sentir o que o corpo responde. As próprias proteínas vão aumentar a produção de dopamina, só que de uma forma um pouco mais, menos, né, assim, de ataque. Então, a rhodiola e a mucuna, por exemplo, aumentam mais. Mucuna prurins tem que ser manipulado, uma média de 400 miligramas aí por dia, porque é ela que vai manter o equilíbrio dos nossos neurotransmissores. Então, a via de metilação é a base para a gente cuidar da nossa saúde mental. Não adianta tomar uma rhodiola rósea, fazer o uso de um ansiolítico ou um antidepressivo se você não cuida da sua via de metilação. É através dela que você vai equilibrar seus neurotransmissores, todos os neurotransmissores, tá? E equilibrar a sua saúde geral. Como que eu sei então se a minha via tá boa? Primeiro, vocês têm que saber se a B12 de vocês está boa, se tá ali no mínimo 550 até 900, se a B9 de vocês, apesar de que a gente vai ver isso no exame de sangue ali, através do ácido fólico, não é a melhor forma de ver, mas não tem problema. Se tiver ali mínimo 4 até 17, 18, teria que estar ali entre 10 ali, que seria um valor ideal. Não pode estar muito baixo disso. Sintomas de uma metilação ruim. O que é sintomas de uma metilação ruim? Memória fraca, alteração de humor, retenção de líquido, dores de cabeça, muitas alergias respiratórias, infertilidade, muitos sintomas na TPM. Isso tudo é indícios de que a sua via de metilação não está boa. Então, por exemplo, uma pessoa que está muito inflamada ou que na família tem muita questão de problemas circulatórios, trombose, vasinhos, AVC ou questões de demência, Alzheimer, isso tudo está relacionado com essa via de metilação. É uma via muito importante, gente, muito importante. E uma forma de ver também, é o que eu falo muito aqui, quem assiste todas as lives já sabe de cor, já pode até dar aula disso já. Que é, se a sua homocisteína tiver acima de 7, 8, 9, essa via de metilação, que um dos principais objetivos é reciclar a homocisteína, que é uma substância que o nosso corpo acaba produzindo ali, e é um marcador de inflamação, tá? Então, se essa via não estiver rodando bonitinha, a gente vai ter muita homocisteína. Então, significa que a sua via de metilação não está funcionando bem. E isso do álcool que eu falei é porque o álcool vai em 3 lugares dessa via de metilação e atrapalha a via funcionar. Então, se você está numa fase de muita alteração de humor, muitas coisas acontecendo, uma hora tá triste, uma hora tá ansioso, uma hora tá uma bagunça, dá um time assim de bebida alcoólica, vai lá ver se a sua via de metilação tá boa, faz um exame de sangue, B12, B9, homocisteína
E aí, se precisar melhorar, os básicos para suplementar é a B9 e a B12 nas formas metiladas. Então, metilfolato e metilcobalamina. Metilfolato entre 400 a 800 microgramas e B12 também ali entre 500 e 1000 microgramas, tá? Precisa de B12 e B9. E muitas vezes, gente, só isso não é suficiente, tá? Porque a pessoa precisa cuidar de outras coisas também no corpo para melhorar tudo isso. Mas assim, tudo que eu dei aqui de orientação até agora, rhodiola, mucuna, faz o chá, cuida da via de metilação, porque ela é a principal, tá? Deixa eu ver se vocês estão com alguma dúvida aqui, que eu passei batido, peraí. Isso mesmo, Dorinha. Lá no curso a gente fala tudo, né? Todos os desequilíbrios, como que você vai melhorar desde o início. Porque senão, gente, a gente vive à base de suplemento e não resolve. A gente tem que cuidar da raiz mesmo, lá no início. O que a gente tem que mudar no nosso dia a dia? Porque às vezes, gente, são mudanças pequenas. Vocês nem chegaram ainda a tomar um suplemento, não precisa. Não precisa tomar um suplemento, já melhorou. Entendeu? Fez a rotina lá diária, tá se cuidando, tá fazendo exercício, tá dormindo mais cedo, tirou o excesso de café da vida, tá comendo mais saudável, tá fazendo chazinho, meditou 5 minutos no dia, 10 minutos ali antes de dormir, deu uma acalmada na mente, acabou, melhorou. E aí não precisa. Mas normalmente as pessoas querem pular essas etapas e já irem na suplementação. Então, claro que quando a gente tá muito mal, assim, eu acho que a suplementação ela dá uma ajuda muito boa. Mas se a gente não mudar os básicos, gente, não adianta também. Vocês vão ficar comprando suplemento meio que à toa, né? You will tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again.